Matthew Syed é o autor do livro Ideias Rebeldes. E essas ideias me feriram, não vou dizer me feriram de morte, que não é isso, me feriram de vida. Por quê? A frase da repetição que eu já trazia comigo e que me atormentava era o especialista que diz não sei. E por que eu uso o especialista que eu diz não sei? Porque é incomum no nosso dia a dia, quando um especialista é chamado, dentro daquele saber fragmentado que a gente criou, saber não, do conhecimento fragmentado, que o especialista chegue para o paciente e diga, eu não sei o que você tem. E não é incomum que isso aconteça, porque cada pessoa tem as suas peculiaridades e o especialista sabe da doença, mas ele não sabe da doença naquela pessoa. Então, o Ideias Rebeldes, ele foi, para mim, muito importante para me mostrar que mesmo os especialistas têm pontos cegos. E qual é a ideia primária do livro? É o quanto que a inteligência coletiva é essa minha aposta. Eu não aposto na inteligência artificial somente. Eu deixo, pensando em Pareto, 80-20, e sabendo que o 20 é o que vai fazer a diferença, eu deixo 20% na inteligência coletiva se eu tiver que fazer uma aposta. E depois eu vou falar de aposta do outro livro que também é o motivo da nossa conversa. Mas a inteligência coletiva ela tem que ser trazida de novo para a nossa vida. O especialista que está falando só de informação, só de dados, só de doença, só de questões técnicas e que não sabe do humano que ele tem à frente dele para tratar, não pode chegar com as respostas, porque ele ainda não tem as perguntas. E dentro dessas ideias rebeldes, o que o livro traz é que para entender essa realidade tão complexa, tão cheia de incertezas, eu preciso de múltiplas perspectivas. E aqui cabe muito bem a ideia de um local nublado, onde pessoas com pouca visão estão tentando enxergar, entre aspas, o animal que tem diante delas. E eles estão dentro de um recinto fechado e tem algumas pessoas em volta desse animal e cada um estica a mão e toca no animal. E aí é um elefante. Você sabe que é um elefante, mas eles não sabiam. E o que toca na pata diz que o animal da frente dele é um animal forte, robusto, que parece uma árvore, um tronco de uma árvore. O que toca na tromba diz que esse animal diante deles parece uma cobra, é esguio, molenga, comprido, e por aí vai, para mostrar que, para dizer o que é um elefante, a gente precisaria dar uma volta completa com o tato para se aproximar da ideia do que seria esse animal. E entenda que na vida real a gente vai mais além. Não adianta saber a forma do elefante. Você tem um elefante sedado dentro de uma sala onde você só vai ver a matéria do elefante, a forma do elefante, é muito diferente de entender esse elefante no habitat natural dele, com outros elefantes vivendo uma vida. Então a gente acha que algum grau de informação traz o mundo à nossa disposição quando é uma mentira. E o livro vai construindo, ou melhor, desconstruindo uma série dessas falácias. Os especialistas têm o mesmo ponto cego, porque eles só conseguem enxergar aquela realidade com uma construção de narrativa que é comum a todos eles. E isso é um problema. E são vários exemplos que eles trazem, né? Um dos exemplos que ele traz é a ideia de que a CIA, que só tinha homem branco de meia idade, não conseguiu enxergar o risco que surgia lá para eles, né? O risco para eles, do Oriente Médio, na figura de alguém que se assimilava a um profeta e aparecia de lado de uma caverna. Aquilo tinha uma representação religiosa que eles não conseguiram enxergar, e um cara com pouco recurso do lado da caverna parecia que não causava nenhuma preocupação ao serviço de defesa norte-americano. Se você tivesse alguém com uma ideia mínima do conhecimento dessa outra cultura que os muçulmanos têm, ali poderia ser ligado um alerta e uma preocupação a uma ameaça, como eles assim o tratam os muçulmanos. Ele traz a ideia de um acidente no Everest, onde ele bota em questionamento a ideia da hierarquia, que dentro do hospital ainda existe e que não é para jogar fora. A gente precisa ainda ter uma possibilidade de montar essas nossas relações com algumas regras, mas essas regras não deveriam impedir que as informações mais importantes nos chegassem para as nossas tomadas de decisão. Às vezes, a gente faz um round multidisciplinar e onde
Aí eu vou ser provocativo, um moleque com gel no cabelo, falando inglês sobre um determinado termo técnico, de uma pessoa que muitas vezes é humilde e está tendo uma visão de mundo muito diferente do que essa possibilidade técnica e informativa que a gente está utilizando. E às vezes, para tratar melhor esse ser humano que está ali com pouca roupa, que dentro do CTI a gente fica com a camisolinha, com a nádega exposta, para não usar um termo mais chulo, seria muito mais importante a gente pegar uma informação de um técnico que está do lado daquele ser humano e que está tendo uma troca, às vezes, legítima dentro dessa humanidade e que pode trazer uma informação importante para a resolução de uma determinada questão. O quanto que a gente vai se afastando do humano e se aproximando simplesmente de informações, simplesmente de dados, fingindo que o Big Data vai chegar para resolver os nossos problemas. Dados objetivos são números, e os números atraem, os números mentem, ou não, né, obviamente, mas os números, principalmente se vier vestido de percentual, um número percentual, um dado estatístico, ainda mais para gente que acredita e usa da evidência, é como se estivesse olhando para um número de gravata, um número bem arrumadinho, e um número bem arrumadinho sempre vai trazer na gente uma ideia de que tem controle. Então, a ideia, esse livro de ideias rebeldes, ele é brilhante. Outra coisa que ele traz, né, eu vou citar aqui, ó, eu tenho um caderninho, e eu sugiro a você ter um caderninho, porque nesse caderninho você pode marcar o que de fato faz a diferença para você. E ele fala de controle compensatório, olha só que coisa interessante. Eu, subúrbio carioca, né, do século passado, mais ainda. Você acha que eu gosto de voar? Não. Já voei algumas vezes, mas eu tenho medo de voar. E às vezes a gente chega lá dentro do avião e tem aquela ceninha inicial que é importante, dizendo das medidas de segurança se tiver algum tipo de acidente. Mas no meio daquelas recomendações, ele fala para você que a tua poltrona boia. E você escuta, cara, eu não sou um exímio nadador, mas eu nado razoável e eu não tenho medo de morrer afogado se o avião fizer um pouso forçado em pleno mar. Meu medo é que eu não sei voar. Então, quando o cara fala que a poltrona boia, isso me traz um controle compensatório. Parece que eu tenho algo sob controle, quando na verdade eu não tenho. E isso gera em mim um viés que acaba me ajudando um pouquinho. Mas o quanto na medicina a gente também não utiliza esse controle compensatório, olhando para o exame complementar e fazendo do exame complementar o nosso único objetivo. Olha quantos questionamentos a gente pode trazer da nossa prática. Olha quantas reflexões transformam essas nossas vivências em experiências. E a experiência ficou moeda barata dentro do que a gente usa hoje como nossa ciência, que é apoiado na estatística, na medicina baseada em evidência, que é importante. Eu sempre tenho muito pudor em falar nisso, porque existe uma corrente aí que é totalmente negacionista, o qual eu não faço parte. Eu acho que a evidência é fundamental. O conhecimento estatístico, teoria bayesiana, probabilidade pré-teste fazem parte do que um bom médico tem que ter de conhecimento para atuar. Mas não é só isso. O quanto que os nossos olhares de perspectiva única ficam apoiados em controles compensatórios, numa ideia que ele também traz no livro que é linda e que dá conta do que a gente está vivendo, que é a bolha de informação, a câmara de eco. É comum você ser alimentado pelo algoritmo do que você curte, do que você gosta. E se você pensa de uma determinada forma, você vai ser inundado de informações, de pensamentos iguais aos teus, porque é prazeroso e o compromisso do algoritmo está relacionado ao que te dá prazer. Então a gente tem na mesma mesa, de uma mesma família, posicionamentos políticos contrários e raivas e medos e afirmativas que não escutam o outro lado. Por quê? Porque a gente não permite mais que essas ideias de outro ponto de vista, de outra perspectiva, façam parte da nossa realidade. É por isso que esse livro, para mim, foi tão importante. Tem vários exemplos. Ele dá um exemplo bonito também, que a gente usa muito na nossa medicina e que não se dá conta, que é a ideia de média, achando que a média pode resolver os nossos problemas. E lá no livro tem um exemplo de
de um tenente da Força Aérea Americana que percebe que está havendo uma série de acidentes e eles vão começar a tentar entender o porquê. E esses acidentes não eram na máquina, era do humano. Mas como é que aqueles pilotos super treinados estavam errando tanto? E aí eles foram ver que a cabine era de uma média, de uma pessoa com uma estatura mediana e com peso mediano. Só que você tinha piloto excelente, que era mais alto e mais gordo, o outro era mais baixinho e mais magro, que tinha dimensões corporais diferentes, e que aquelas pequenas mudanças da cabine traziam um conforto cognitivo e prático para que ele exercesse com maestria a sua função. Quando a gente fala de doença, muitas vezes a gente está falando de médias, só que o teu doente pode estar muito afastado dessa média. E você pode estar tomando uma decisão estatística baseada na média, que é uma média que finge trazer uma verdade, lembra do número de gravata, que precisa ser passado na peneira do que você pode fazer com a tua sabedoria, com o que você pode digerir daquela informação. E aí ele faz uma diferenciação com a média multimodal, que pega várias modalidades, falando que essas perspectivas múltiplas, mesmo no olhar da média, é importante. Então, assim, para mim é um livro seminal, um livro que deveria ser lido por todos, independente da área que você atua, para que essa inteligência coletiva, que de fato muda o paradoxo do mundo, né? Não é uma competição. Existe algo a mais do que a competição. Existe algo a mais do que o pódio. Existe algo a mais do que chegar primeiro. E está ligado a uma mudança de pensamento que, na minha concepção, está ligado à cooperação e que nós, humanos, estamos preparados sim para isso e queremos isso mesmo sem saber. Então, Ideias Rebeldes, depois do livro A Promessa, é uma boa leitura. Claro que eu não fui fiel ao resumo do livro, que eu até pensei em fazer ali, e enumerar, sublinhar e trazer cada informação, mas eu quero passar o que eu sinto em relação ao livro. E você vai ver se isso que eu trouxe para vocês de fato faz sentido por esse olhar, ou você vai ter seu olhar próprio, e aí volta para a gente poder interagir na ideia que esse livro traz. Ainda reverberando essa ideia rebelde, ou essas ideias rebeldes, trouxe aqui, dentro do meu caderninho, uma anotação que também me marcou, que os seus olhos só enxergam o que existe em você. E é por isso que, vez ou outra, é importante que você faça uma autoanálise. Você olhe para você, você pense no que você pensa. Isso hoje é chamado de metacognição. E no meio dessa metacognição, eu queria te propor algumas posturas que esse livro me direcionou o olhar e hoje eu tento trazer para a minha prática. Uma delas, então, 3 posturas que vocês gostam assim, quando a gente enumera, né? A primeira delas é a humildade intelectual. É importante que, na nossa prática profissional, seja ela qual for, mas eu estou falando da medicina, eu reconheça que tem coisas que eu não sei, mesmo sendo um especialista. E se eu tenho uma humildade intelectual, eu posso perguntar sobre o que eu não sei. E às vezes é algo sobre o próprio humano que eu estou tratando. Então eu vou até ele e vou perguntar, porque eu não sei de onde ele olha o mundo. Lembra lá das múltiplas perspectivas? Segunda postura que eu acho que pode trazer essa cooperação para o mundo, e está aqui no meio desse meu motivo que está sendo elaborado para apresentar a vocês, além da humildade intelectual, eu preciso ter generosidade. E o que a gente chama de generosidade? Ensinar o que a gente já sabe, ensinar o que a gente já saboreou, falar para quem está depois de nós ou conosco naquele caminhar o que a gente já aprendeu, o que o mundo já nos trouxe a ponto de nos modificar. Tem uma fala bonita que diz que é construir um teto para que aqueles que venham depois de nós possam caminhar sob esse meu teto, que o meu teto seja o chão daqueles que virão depois, sendo eles da minha mesma época ou dentro dessa ideia de legado que essa minha fala toda tenta construir para que eles possam partir dali em diante e chegar cada vez mais longe. E no final, além da humildade intelectual, além da generosidade, que é ensinar o que a gente conseguiu saber, é também ter coerência ética. E isso, quando eu estou olhando para mim mesmo, nessa metacognição, é importante, que é praticar o que ensina. Lembra lá do Frônesis, do saber prático? Eu estou falando do que para mim faz sentido nesse meu contato com o mundo, e se eu estou falando, eu tenho que agir dessa forma. E eu quero construir locais onde esse meu agir possa não só ser
reproduzido, mas ampliado. E para isso eu conto com outras perspectivas, saindo daquela ideia do livrinho não, que é uma covardia, do livraço, que é o Ideias Rebeldes.